uma prática. Uma pessoa que vai entrar aqui conosco vai ser a Patrícia. Ela vai falar sobre essa parte de segurança, que é uma parte super importante também quando a gente está falando de cloud native, porque, claro, a gente não quer que simplesmente o ambiente esteja de pé, funcionando, a gente quer ter algo seguro. A Patrícia vai comentar sobre a importância disso, como é que nós podemos fazer na UCI. Isso aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucas. Antes de tudo, vocês estão vendo a minha tela direitinho? A pergunta que Sim, nunca quer tudo calar. ok aqui. Ótimo, então boa tarde a todos. Bem, eu vou começar falando um pouquinho sobre alguns dos serviços de segurança que nós temos em OCI, né, um pouquinho da teoria, de como esses serviços funcionam, para em seguida a gente passar para uma demonstração realmente na console de como é o funcionamento desses serviços na console. Então, começando, eu vou falar um pouquinho sobre o IAM, né? O IAM ele é o primeiro aspecto de segurança que nós temos em OSI. Então, antes de começar, nós precisamos entender como que a gente autoriza o acesso a um serviço dentro da Oracle Cloud. Então, dentro de um cenário de desenvolvimento, por exemplo, eu vou ter ali muitas pessoas atuando na minha console e muitos recursos consumindo serviços dentro da console. Então, por isso que é fundamental que a gente saiba gerenciar os acessos a esses serviços. Então, dentro do IAM, nós temos o principal, né, que é tudo que está sendo autenticado. Ele é o ator autenticado, né, que é permitido interagir com os recursos dentro de OCI. Nós temos os usuários, que são os indivíduos. Esses usuários, eles podem ser uma instância, podem ser um recurso ou pode ser um usuário, né? Uma pessoa que está acessando ali a console. Nós temos o primeiro usuário, né, que é o usuário admin padrão, que a gente chama que é o administrador da tenancy, né? Quem registrou a tenancy, então vocês registraram as suas tenancies hoje para fazer o workshop, vocês são o usuário admin padrão que tem aí todas as liberações já disponíveis para fazer qualquer tipo de recurso e de serviço dentro de OCI. Nós temos também os grupos de usuários, onde usuários que devem receber o mesmo tipo de acesso, eles estão ali agrupados. E nós temos as formas de autenticação, né, que eu vou falar mais detalhadamente, que são via console, via CLI, API e SDK. Aqui nós temos um pouquinho da arquitetura detalhada de como funciona a autenticação e a autorização via IAM. É importante a gente entender que qualquer coisa que é criada dentro de OCI, seja um usuário, um grupo, uma instância, por padrão ela não tem nenhuma permissão, né? Então não tem acesso a nenhum serviço. Então, quando eu faço a autenticação para entrar na console, não significa que eu vou ter acesso a um serviço que está na console, exceto se eu for usuário admin padrão. O processo eu tenho os meus usuários, é, eu tenho os meus grupos, né, os meus recursos aqui dentro dos compartimentos. Então, eu autentico através do IAM, e o IAM vai consultar as políticas que a gente tem dentro da console para ver se esse usuário ou esse grupo tem acesso a esse recurso ou não. Então, vai ser dada a permissão para esse usuário, né, acessar esse recurso. Há várias formas de autenticação, né, cada uma delas direcionada a uma forma de consumo da nuvem. A autenticação via console é a que ocorre quando você acessa a página web do OCA, então foi a autenticação que vocês fizeram hoje para acessar. Né? Ela é feita via usuário e senha, e você também pode optar por ter um fator ali de suporte multifactor, né, para ter uma segurança adicional. Há duas formas de autenticação quando se trata de consumo direcionado a CLI e SDK. Né? A primeira delas é o par de chave, o API Sign Key, que é a chave privada e a chave pública. Eu importo a chave para dentro do CI. A segunda é o acesso via chamada de API. Né? Lembrando que toda console de OCI é baseada em API.
E caso de uso, basicamente, é para um acesso contínuo permanente, quando você precisa realmente de um ambiente mais seguro para ter esse acesso contínuo. Quando falamos de um acesso único, um acesso pontual, temporário, o ideal é que você utilize um outro modelo de chave, que é o Alt Token, né? Basicamente, um token de autenticação que você gera a partir da console e você vai fazer acessos pontuais, né? Um dos serviços que utilizam esse token, por exemplo, é o serviço de repositório de imagens em containers. E, por fim, na parte de autenticação, existem autenticações voltadas também para serviços ou para instâncias. Então, a gente tem o Instance Principal, que autoriza uma instância a se autenticar dentro da nuvem, e a gente tem o Resource Principal, que autoriza um serviço ou um recurso também a se autenticar dentro da nuvem. E aí agora vamos falar sobre autorização, né? Então, como eu disse, autenticar não significa que você tem acesso ao serviço. Para você acessar o serviço, você precisa de autorização, e a autorização é feita através de políticas. Então, eu crio a política, eu direciono a política para o recurso ou para o compartimento do recurso onde ele está, e a partir daí eu terei autorização para acessar esse recurso. E como que são essas políticas, né? A estrutura delas foi pensada para ser totalmente legível para a gente, e é basicamente definir o grupo, definir o verbo, né? Definir qual tipo de recurso que eu quero controlar, e por fim eu defino qual a localidade, né? E também tem a condição de where, para que eu consiga criar ali condições mais específicas. Então, um exemplo que a gente tem aqui por exemplo, permite que o grupo NetAdmin gerencie os recursos no compartimento produção, onde o usuário ele precisa ter a autenticação em 2 fatores, né? Então, na documentação, a gente tem todas essas definições aqui completas, né, para definir qualquer tipo de política, não precisa decorar esse tipo de política, é só buscar a documentação para poder montar a política que for do seu interesse para acessar o seu recurso. E também, quando a gente fala de autorização, nós vimos ali na definição das políticas que elas precisam ser direcionadas, né, a uma localidade. Em OCI, essa localidade é o compartimento. Vocês já viram aqui hoje no workshop, né, que os compartimentos eles são pastas lógicas, containers lógicos, usados para organizar os seus recursos dentro de OCI. E cada recurso ele pertence a um único compartimento, e todos esses compartimentos eles ficam dentro da sua tenancy. Para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona esses recursos, esses compartimentos, né? Cada compartimento, cada recurso, ele pertence somente a um compartimento. Os recursos, eles podem ser movidos de um compartimento para o outro. Quando você provisiona recursos em diferentes regiões, eles podem sim ser alocados no mesmo compartimento. Né? E os meus recursos que estão em diferentes compartimentos, eles podem interagir, né? Por exemplo, eu tenho uma instância no compartimento A, tenho uma rede no compartimento B e tenho um banco de dados no compartimento C. Esses recursos, eles interagem mesmo estando em compartimentos diferentes. Então, esse é o resumo do serviço de AM, né? Autenticação, autorização através de políticas e a localização dos meus recursos dentro dos compartimentos. Agora eu vou falar um pouquinho. Volta aqui um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho do Vault, né? Como que o Vault trabalha. O Vault ele é muito relevante dentro de um contexto também de desenvolvimento, porque ele é um sistema de cofre lógico. Então, é onde eu vou armazenar as informações que eu considero sensíveis ali na minha aplicação, por exemplo, usuário, senha do banco, chave SSH, etc. Então, você vai gerar uma chave master e com essa chave você vai fazer o gerenciamento da sua estrutura. As suas informações elas vão estar ali criptografadas, né? Por exemplo, ao invés de você colocar a senha do banco de dados
dentro do seu código, você vai colocar uma referência para o Vault, seja por SDK, API ou SID, você vai utilizar essa referência para poder direcionar essa informação da senha. E como que o Vault trabalha? Só completar o slide. Bem, o Vault, ele trabalha no modelo de criptografia que funciona em dois processos. O primeiro é o processo de criptografia, né, onde eu passo um texto que vai ser armazenado no Object Storage, né, eu gero um request por Vault. O Vault, a princípio, ele vai me mandar um data key, né, que é uma chave para o meu dado, é o primeiro fator de segurança. E aí, na sequência, ele manda essa mesma chave criptografada, que é o meu segundo fator de segurança, e ele vai armazenar essa informação dentro de um bucket do Object Storage. Né? E o processo de descriptografia é o processo oposto. Basicamente, eu tenho o data key ali criptografado. Esse data key ele vai ser levado para a master key, né, que vai descriptografar essa informação e vai devolver o data key descriptografado e fazer com que eu retorne, né, o texto que estava armazenado dentro desse Object Storage. E aí o caso de uso, né, do Vault dentro do desenvolvimento. Por exemplo, um processo de CI/CD, né, que é baseado em algum script onde eu preciso passar a senha do meu banco de dados e qual usuário que eu vou fazer o acesso ao meu banco de dados. Esse tipo de informação geralmente vai com uma variável de ambiente, e aí, né, você fica na dúvida como que eu posso divulgar uma variável de ambiente de uma forma segura que não exponha o dado que está lá dentro. Né? Eu consigo aqui criar essa informação dentro do Vault, e ao invés de passar o username e a senha dentro do meu código, eu passo uma referência de onde está armazenado no meu Vault essa informação. E aí, para finalizar nosso último serviço de segurança de hoje, é a Web Application File, o WAF. O WAF ele serve como um filtro de camada 7, né, um filtro da camada de aplicação, que vem do acesso vindo da internet, dos usuários, para os meus servidores web. Então, ele é uma proteção de borda, baseado em políticas. Eu gero as políticas e direciono o apontamento para onde eu quero que ele faça esse filtro. Através do AF, então, eu consigo controlar, por exemplo, SQL injection, DDoS, eu consigo restringir acesso de determinada região, tudo relacionado à minha aplicação web. Como é que o AF funciona? Né? Aqui a gente tem basicamente 3 camadas. A primeira camada, eu tenho os acessos chegando na minha aplicação e ele vai fazer filtros relacionados a esses acessos. Então, um exemplo é restrição de acesso de um determinado país, por exemplo. Na segunda camada, eu tenho o bot management, que é onde ele vai identificar, né, o eventual tráfego de um robô ou de um DDoS, por exemplo. E aqui é possível também utilizar ferramentas de detecção CAPTCHA, JavaScript, entre outras. E aí, por fim, ele tem aqui o Web Application, né, que ele vai funcionar como um firewall, onde ele vai identificar vulnerabilidades e tratar as falhas antes do tráfego, antes que esse tráfego chegue na minha aplicação. E a arquitetura do WAF, a gente tem uma arquitetura aqui mais detalhada para mostrar que realmente ele funciona como um nó de borda. Então, ele vai gerenciar o tráfego que está chegando no OCI e vai gerenciar o tráfego que está no OCI, também conectando ao on-premise, né? Então, se você tiver aí uma VPN, um link dedicado, você vai conseguir também fazer com que o AF interaja com o seu ambiente on-premise, além do ambiente em nuvem. Né? Então, esse é o resumo dos 3 serviços de segurança que a gente vai mostrar hoje. E agora, Lucas,
Eu passo para a Aniele, né,